acabou. Não tem mais alguma manobra jurídica, não tem outra forma de apelar para que Jair Bolsonaro seja solto. Tudo indica que o cumprimento de pena deve se iniciar, se já não foi iniciado, muito em breve. O que isso significa para o Brasil, para Jair Bolsonaro, para a direita e para as eleições em 2026? É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Se prepara, vai começar o Tarja Preta. O que isso influencia diretamente na direita? Tá? Porque parece que a direita, meu povo, e começa dessa forma, ela se inicia como uma música de uma nota só. Vocês podem perceber. O Lula, quando ele quer se eleger, o que ele faz? Ele faz o Bolsa Família, a turbina, ele faz o Auxílio do Povo, ele faz o Gás do Povo, ele faz o Luz para Todos, ele vai para Minas Gerais e faz o discurso ufanista, ele vai denunciar internacionalmente qualquer coisa, qualquer baboseira em mente, ele vai lá para a África, sei lá, Moçambique, eu acho que ele estava com um presidente não sei das quantas, e agradece o doutor Honoris Causa e fala dos feitos na educação, ele faz o pé de meia. A direita não. A direita ela só fala uma palavra: anistia. J, isso significa que tu é contra a Débora do Batom, o pipoqueiro, o açougueiro. Te acalma. Para de fiasco. Eu tenho pavor de gente fiasquenta. Pavor. Ah, significa que uma mulher que passou o batom na estátua... E faz tempo que não falam nela, tá? Faz bastante tempo que não falam nessa senhora. Eu sou contra que a direita tenha uma única pauta. Porque, em primeiro lugar, isso é a melhor estratégia. Estava olhando do lado errado. Isso é a melhor estratégia para os políticos que são incompetentes. Eu vi que agora, antes do início da live, tinha gente comentando aqui, ó. Ah, porque aquele Senado é uma baboseira, ninguém faz nada. Bem feito para nós. Bem feito para nós, da direita brasileira como um todo. Porque eu não fiz essa burrice. Tá? Por quê? Porque quando se tem uma liderança popular, fica todo mundo que nem sanguessuga grudada nessa liderança, tentando capilarizar, capitanear votos que não são seus, votos que são dessa liderança. E o que tu faz? Eu só voto em quem faz arminha, eu só voto em quem faz o L. É só isso. Ou é arma ou é o L. E isso define teu voto pro legislativo, que é onde a coisa acontece. Que é onde que é de fato que o teu voto vai te representar. Isso eu não tenho nem falando na prática, estou falando na teoria. O voto da Câmara dos Deputados, principalmente, é onde representa a parcela e a vontade da sociedade. Fez a minha, fez o L, então não vou votar em ti. Bem feito. Bem feito. Elegemos um bando de incompetentes. E a pauta da anistia, ao meu ver, é o principal esconderijo para esses incompetentes. Por quê? Porque é uma música de uma nota só. Ninguém precisa estudar, não precisa se tornar algo complexo, nada. A pessoa repete um jargão, anistia já, e fica 4 anos falando, anistia já. Quando fala e não bota um negócio na boca, fala, vou ficar calado em nome da democracia. Não vai ficar calado coisa nenhuma, eu quero que tu fale. Vamos conversar, vamos falar? Abre bem essa tua boca, porque o parlamento, quem faz parte do parlamento, tem que falar. Aula de grego, e nem sei se é grego isso. Mas o parlamento, hora de falar. Os deputados estão lá para falar. É muito fácil porque tu é incompetente, tu é burro, tu é ignorante, tu bota uma fita na boca e as pessoas aplaudem. Olha como ele está lutando pelo povo. Parem de ser burros e ignorantes. Ninguém está lutando pelo povo que faz isso. Eles estão se aproveitando de um sentimento popular, de uma injustiça, e agora dou meu posicionamento, uma injustiça que aconteceu com uma mulher chamada Débora do Batom, como foi apelidada, e esconder sua incompetência por meio de um anseio popular. Esse é o primeiro ponto. Anistia. Como é que começou a discussão? Precisamos faltar as anistias para os presos do 8 de janeiro, que na verdade nunca foi sobre os 8 de janeiro. Nunca foi sobre isso. Usaram a mulher de bode expiatório, usam a mulher como um grande troféu na sala, para que todos eles passem devagarzinho depois disso e não arquem com as consequências de atos, burradas. Parecia a turma dos trapalhões que tentaram fazer com kids pretos, com sabe? Palhaçada, com Copa 2022, com um grupo de WhatsApp patético. 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 Agora faz o seguinte. Dudu, projeta na tela para mim.
Precisamos pautar a anistia. Beleza? Como é que nós precisamos fazer isso? Para pautar, que é que depende? Câmara dos Deputados. Lá no doc, lá do Duzinho. A primeira imagem, por favor. Câmara dos Deputados. Vai ter eleição na Câmara dos Deputados. Olha quem é que apoiaram. Grande parte da direita. Com o apoio do PL e do PT e outros 16 partidos, Hugo Mota é eleito presidente da Câmara. Aqui que começou a grande confusão. Aqui que começa o caroço no angu. Escolheram alguém tradicional, do centrão. Sei lá, do dia que ele é, acho que o Mota eu acho que é da Paraíba. Do centrão nordestino, uma das principais oligarquias do país. Ah, deixa ele lá. Deixa ele lá. Pelo menos vai ter um acordo e ele vai fazer o que a gente quer. Vai fazer o que vocês querem, sim. O que aconteceu? O Mota sempre foi contra a anistia. O Mota prometeu a sua eleição para o PT, para o PSD, para a União Brasil, para partidos da esquerda, para partidos da direita. Ele tem rabo preso com todo mundo. E, obviamente, desde que sentou na cadeira da presidência, não pautou a anistia. Do outro lado tinha quem? Marcel Van Hatten. Por que o PL não apoiou o Marcel Van Hatten, que é um cara de direita, que sempre disse que era favorável à anistia? Por quê? Se alguém souber, por favor, me fale nos comentários. Se alguém... E vai ter muita gente brava comigo, mas fica comigo até o final. Se alguém souber, fala comigo. Por que preferir apoiar Hugo Mota em vez de apoiar Marcel Van Hatten? Eu, particularmente, não sei. Por que apoiar Hugo Mota se tem o Marcel Van Hatten, que é um dos deputados que eu discordo de algumas coisas, mas que tem uma pauta totalmente alinhada a combater os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Jota, tá sendo injusto. Foi uma eleição pontual, tá bom. Mota não pautou a anistia, é um presidente fraco, tem um pé em cada canoa, faz acordo com o governo, trai o governo, faz acordo com a oposição, trai a oposição. É um cara em cima da moita. E se esconde nos principais assuntos que são demandados, inclusive pelo povo brasileiro. Por isso que eu chamo ele de não Hugo Mota. Chamo ele de Hugo Moita. Como vocês já estão acostumados a ouvir aqui esse cara falando. Já que o Hugo Mota fez a cagada, pensando como um parlamentar da oposição, e a esquerda lá, programa social, despalmando dinheiro, corrupção a dar com pau, ninguém olhando para isso. Ninguém olhando para isso. Todo mundo olhando para onde? Anistia já, a única palavra que sabem falar. O que fizeram? O Centrão, que é quem manda no Brasil, sentou e falou: direito é o seguinte, querem que eu paute a anistia? Eu vou pautar, desde que vocês pautem a PEC da blindagem. Por que a PEC da blindagem? Porque nesse momento se fala muito em Alexandre de Moraes e se fala pouco em Flávio Dino. E quando tem que bater no STF, eu bato no STF. Quando tem que falar que o STF está certo, eu falo que está certo. Aqui nesse programa, no Nobre Tarja Preta, de segunda a quarta-feira, sempre às 21 horas, é assim que a gente trabalha. O STF está certo em investigar um dos maiores processos de bandidagem no Brasil, que se chama orçamento secreto. Que o Lula falou que ia acabar. E a primeira coisa que ele fez quando assumiu a presidência, que ele fez, foi turbinar o orçamento secreto. Injetou dinheiro na Câmara dos Deputados. Só que nesse momento se encontra sobre a mesa de Flávio Dino justamente o inquérito que vai buscar investigar as irregularidades na destinação de orçamento secreto. Que, curiosamente, vai para os estados de Alagoas, para os estados da Paraíba, para os estados do Amapá. Valores que não condizentes com o tamanho da população desses estados, mas que, curiosamente, são dos principais líderes políticos do Centrão. Ah, por que será que o dinheiro está indo para lá? Está indo para onde? Para quem? Qual o valor? Para executar onde? Quem controla se a obra realmente está sendo feita? Quem controla sequer se a obra foi entregue e sequer se ela foi iniciada? Ninguém. Quando o Flávio Dino foi investigar isso, o que os parlamentares disseram? Foram a vida toda quietinhos sobre o fim do foro privilegiado. Quando começou isso, o que eles fizeram? Não precisamos pautar o fim do foro privilegiado. Porque querem fugir do STF.
Para não cair na malha da investigação. Gente, será que vocês não percebem isso? Para não cair na malha da investigação, porque todos eles, grande parte deles, estão envolvidos diretamente com destinações irregulares por parte de dinheiro público, dinheiro do povo, na destinação desses recursos. Ah, já tem anistia, vou chegar lá. Então, além de ser o projeto da impunidade, é o projeto que favorece, inclusive, o ingresso de pessoas do crime organizado e que sabem que, a partir do momento, jamais vão ser investigadas, porque dentro da PEC da blindagem também contava que, para o Ministério Público, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal abrirem quaisquer tipo de inquérito, inclusive, daí falavam que para vocês que era por crime de opinião. Aí o STF percebe, aqui, ó, crime de opinião. Aqui, ó, vou enganar outro. Vamos enganar outro. Inclusive crimes financeiros. Inclusive crimes financeiros. Para se iniciar a investigação, teria que ser pela aprovação, sabe de quem? Da própria Câmara. Então todo mundo lá vai se proteger ainda sobre voto secreto. Essa PEC da blindagem foi a maior ameaça contra as instituições brasileiras que eu já vi nos últimos anos. Nem os superpoderes de Alexandre de Moraes, nem o governo corrupto do PT, nem o governo deixou de fazer um monte de coisa necessária, como foi o governo Bolsonaro, que perdeu muitas oportunidades para a direita. Nada. A PEC da blindagem era para fechar as portas desse país e para pegar o primeiro voo e ir embora. Ponto final. Não, mas anistia já, pela anistia passa isso. Eu não faço, não estou disposto a sacrificar o meu país inteiro pela Débora do Batom, tá? Nem por Débora do Batom, nem por Bolsonaro, nem por qualquer, por ninguém. Ponto. Esse é o meu posicionamento. Não estou disposto. Ah, tu não acha injusto? Não foi isso que eu falei. Tá? Parte eu acho injusto. Outra eu acho que tem que pagar isso. Tá? Passaram a PEC da blindagem. A direita votou favorável à PEC da blindagem. Constrangedor. Enquanto votavam a favor da PEC da blindagem, que todo mundo sabia que era um escrutínio, o que aconteceu? A esquerda voltou pra rua. A esquerda que há anos não tinha coragem, não tinha cara de pau de botar a cara na rua, voltou pra rua. Bota a foto pra nós, Dudu, por favor. Olha isso aí. Gente, há quantos milhões de anos vocês não viam a esquerda tendo coragem de botar o pé pra rua? Elegeram um presidente e não tinha coragem de fazer isso. Elegeram um presidente e não tinham coragem de botar o pé pra rua. Tamanho o constrangimento que as pessoas de esquerda tinham em relação a isso. Tá? Voltaram pra rua. O que aconteceu? O Davi Alcolumbre chegou no Senado, passou na Câmara, essa palhaçada, chegou no Senado, o que Alcolumbre fez? Com perdão de expressão, as senhoras que estão aqui me olhando, junto dos seus filhos, olhem para o lado. Alcolumbre vetou a PEC da blindagem e com isso freou a anistia. Então a direita pegou toda essa pecha de ser favorável à PEC da bandidagem, fortaleceu a esquerda e ainda não conseguiu pautar a anistia. Olha que constrangimento. Olha que constrangimento, gente. Vocês devem estar pensando, mas olha só, para vocês verem como o Davi Alcolumbre é um safado. E é. E é. Quem foi favorável à eleição de Davi Alcolumbre? O PL de Bolsonaro e o PT de Lula. Juntos! Juntos! O cara que enterrou a anistia foi o mesmo cara que o partido do Bolsonaro apoiou. Isso é constrangedor, minha gente. Isso é constrangedor. Chegou no Senado, o que fizeram? Bom, começou aquelas coisas da desidratação da anistia. Então deixou de ser o PL da anistia e virou o PL da dosimetria. Vocês ouviram isso, né? Dosimetria de pena. Vamos reduzir a pena de todo mundo pacifica o Brasil. O STF fica feliz, o Congresso fica feliz, o governo não enche o saco, todo mundo fica feliz. Menos uma pessoa, Jair Messias Bolsonaro, que obviamente entrou em desespero, que não queria dosimetria, queria anistia ampla, geral e restrita.
Daí começou a discussão da Anistia Light. Daí vocês vão lembrar porque tinha os áudios do Silvio Malafaia xingando Eduardo Bolsonaro, que estava batendo o pé dizendo não vamos aceitar qualquer tipo de dosimetria, queremos anistia ampla, geral e restrita. Estamos expondo a anistia light. Primeiro libera o pessoal do 8 de janeiro e depois libera o pessoal do governo, da cúpula forte. Não! Daí a Débora do Batom deixou de ser importante. Daí esqueceram a Débora do Batom. Não. Ou solta todo mundo ou não solta. Não, primeiro a gente solta as pessoas do 8 de janeiro que não tem discussão. Não, ou solta todo mundo ou não solta ninguém. Daí a Débora do Batom. Desculpa, Débora do Batom, mas se a gente não sair, somos ricos, temos poder, temos preocupações políticas, você também não vai sair. Então a preocupação com os filhos da Débora do Batom ficou desse tamanhozinho, como você pode ter percebido, né? Depois eu leio pra vocês me xingando, não tem problema. Esse PL foi para as mãos de Paulinho da Força. Quem é Paulinho da Força? É o deputado federal que representa, em grande parte, é tido, e já tive acesso a fontes do Congresso Nacional, é o deputado Alexandre de Moraes. Quem vai cuidar do PL da anistia, que virou dosimetria? O deputado do Alexandre de Moraes. Ó. Parabéns! Meus parabéns. Diante desse cenário, eu falei, gente, acabou. Lula estava turbinando os programas sociais, a direita enfraquecida, a taxação de Trump parecia que o Trump já tinha, né, tirado o pé das questões aqui do Brasil, e é por isso que eu sempre falo para vocês, jamais deleguem a esperança do Brasil a qualquer político internacional. Quem se preocupa com o Brasil está aqui dentro. Está aqui dentro. É quem tem medo de ser assaltado numa parada de ônibus, é quem enfrenta a inflação dos alimentos, que não consegue comprar um café, não consegue tomar um suco de laranja, porque tá tudo caro, não consegue comprar uma alface, que assiste todos os dias a corrupção com o seu pai, com o seu tio, com o seu avô, no escândalo da INSS, que assiste o presidente da República falando que traficante é vítima de usuário. Essas pessoas se preocupam com o Brasil. Quem tá de fora, desculpa. Vocês acham que o Trump ia ficar muito tempo com o Brasil? Não! É óbvio que não. E eu avisei. Porque eu odeio o Trump. Claro que não. O Trump faz o certo. Qual é a frase do Trump? América grande novamente e América em primeiro lugar. Só que tem que ter um brasileiro que coloque o Brasil em primeiro lugar. Isso já aconteceu na política brasileira? Eu nunca vi. Um paga pau pra ditadura. Olha só! Como eu gosto do Nicolás Maduro, como ele é um cara legal. E o outro fica batendo continência para a bandeira americana. Na própria independência do Brasil. Constrangedor. Horrível. Horrível. O único sopro de esperança da direita. Operação no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, quando entra qualquer projeto de segurança pública, o PT se esmerdalha todo. Todo. Ele fica todo defecado, cara. Ele se mergulha, ele se atira. Se atira. E de fato se atirou. Cresce o nome do Castro. E ele parece, bom, temos uma sobrevida para a direita. Chegou o momento de nós definirmos quem vai representar a direita. Atenção! Olha o que está acontecendo no Brasil. Uma oportunidade única de nós voltarmos a assumir o protagonismo político e uma chance mínima de vencer o Lula em 2026. O que a direita faz? Quem não quer perder o capital político eleitoral, e eu entendo, olha só, tô batendo a live inteira, e agora eu vou falar para vocês, olhando no fundo dos olhos de vocês. Faz sentido o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Faz sentido, ou estava fazendo. Né? Agora eu acho que nem ele mais sabe para onde ele vai. Mas faz sentido. Ninguém entrega o espólio eleitoral, o capital político, de alguém que tem mais de 50 milhões de votos. Quero lembrar vocês. Jair Bolsonaro é o presidente derrotado mais popular da história do Brasil. Ou seja, ele perdeu com votos de eleito. O recal eleitoral que tem esse sobrenome e esse nome, fora ter criado um partido político que era um partido meia bomba do centrão do zero e ter transformado numa das maiores potências da Câmara dos Deputados, fora ter transformado 4, 5, 6 figuras que antes eram inexpressivas, o próprio governador de São Paulo, e se tornou um dos principais nomes da direita. Então, o mérito
da família Bolsonaro é inegável. Inegável. Se o mérito é dele, se o sobrenome é dele, é óbvio que ele vai lutar com unhas e forças para manter isso, esse capital político, com eles. É isso que o Eduardo tá fazendo. E faz sentido. Faz muito mais sentido do que pegar, olha só, vamos entregar esse capital político na mão de quem? De Freitas, para Caiado, para Zema? Não, o capital político tem que ficar com a gente. É isso que o Eduardo pensa. E faz sentido, gente. Politicamente falando. Ah, mas não é o melhor para o Brasil. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Tá? Só que como estão presos a uma única ideia desesperada de tirar a sua bunda da reta, não aproveitaram essa oportunidade. O próprio Castro, que é do PL, eu não vi nenhuma grande liderança projetando. O Castro, gente, acaba o mandato dele. Quem é que projetou o Castro nacionalmente? Um cara que fez um trabalho correto na operação do Rio de Janeiro. Não fizeram porque o orgulho é um umbigo. É um umbigo. Nós tivemos dentro das favelas o maior golpe na esquerda nos últimos anos. A própria favela disse aqui, ó, eu apoio a operação no Rio de Janeiro. Chega de falar que isso é uma violência contra pobres, negros de periferia. Nós queremos essa violência. Chegou o momento. O meu amigo Renan Santos, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é, ele chama de mito fundador do Brasil. Primeira vez que o Brasil pode se unir em torno de uma única pauta. E ir pra cima, ir pro pau. Vamos agora todo mundo junto. E a direita... Ei, anistia já! Não é o momento de anistia, cacete. Não é no momento. Insistiram na pauta. Bolsonaro foi preso, como todos nós sabemos o que ia acontecer. As principais lideranças da direita, inclusive o presidente do partido dele ontem, que estava dizendo o seguinte: estou indignado, fazer o quê? Ah, ele já estava preso. Soltaram a mão do Bolsonaro. As pessoas que antes iam para as ruas saíram das ruas porque sabiam que não ia ter resultado. Viram que todo o seu esforço, sua dedicação, sua preocupação não estava dando resultado. Ah, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Esse país não tem jeito. E foram cuidar das suas vidas. Que não tem coisa mais triste do que ver um brasileiro sem esperança. Não tem nada mais... Eu meto o pé todo dia. Mas não tem nada mais triste do que ver um brasileiro sem esperança. Absolutamente nada. E as pessoas desistiram. Perdeu o capital político, perdeu o time e perdeu a oportunidade de fazer uma oposição de verdade na operação do Rio de Janeiro. Perdeu tudo. Porque tocam uma canção de uma nota só. E agora o Bolsonaro, doente, psicologicamente abalado, e não fala uma questão de ser de direita, ser bolsonarista ou não, ser de direita ou não, nem sequer de ser brasileiro, é uma questão de humanidade. Ninguém fica feliz numa situação em que um homem apresenta um problema de saúde mental. Um homem de 70 anos, um problema de saúde mental. De ver tudo aquilo que ele construiu esvaindo entre suas mãos, todas as pessoas que ele confiava, brigando cada um, e eu falei ontem uma expressão, e eu vou repetir ela agora. Estão separando bens, estão vendo o inventário do Bolsonaro enquanto o corpo está sendo velado. Ah, eu fico com o Mato Grosso, tu pega o governo, tu pega o Senado, não, o apoio do Bolsonaro aqui vai para tal pessoa. Gente, o homem tá preso, com a perna inchada. Sem condições nenhuma, todo decomposto. Sem condição alguma de pensar em cenário eleitoral. Por quê? Porque não o fez antes. Porque na esperança que só existia na cabeça dele, vou manter até o último comigo esse capital político, não vou dar para ninguém, porque é meu, porque é meu, porque é meu, porque é meu. E o Brasil viu o Lula crescer, sendo o único nome da esquerda desde a redemocratização. Vendo o Lula disparar. E agora? Como é que faz? Como é que se enfrenta um cara que foi eleito direto da cadeia? Isso eu sempre falo. Eu odeio o Lula. Todo mundo sabe disso, eu não escondo de ninguém. Mas não dá para tirar os méritos de alguém que sai da cadeia e senta na cadeira de presidente. Ah, o brasileiro é burro. Nunca se subestima isso. É o brasileiro que é burro ou nós que fomos incompetentes em apresentar uma alternativa minimamente factível para vencer um presidiário? Essa é a pergunta que tem que ser feita.
Quem a faz? E agora o Tarcísio, que é todo o centrão, está se articulando em dar grande parte do corpo do Bolsonaro, né? A perna, um braço, digamos, daqui para cima. 70% do corpo querem o Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio é o nome do centrão. Já falei para vocês, eu acho ele um bom governador, acho ele um bom executor. Só que as pessoas que estão juntos do Tarcísio, o bolo Tarcísio de Freitas, vai ser separado todo ele entre o centrão. Valdemar da Costa Neto, Kassab, o presidente do Republicanos, o presidente do MDB. Algum desses partidos representa vocês? Alguma dessas pessoas que eu falei representa vocês? Até para quem é bolsonarista. Quem está querendo Tarcísio de Freitas não é nem a família Bolsonaro, que está rachada nesse sentido. É o Valdemar da Costa Neto, ex-mensaleiro. Foi colega da mesma cadeia de José Genuíno. Uma das principais cabeças do PT. Foi preso pelo escândalo do mensalão. São essas pessoas que estão tocando a direita hoje no Brasil. A direita vai ser esfacelada. A direita bolsonarista vai ser esfacelada no Brasil. Vai voltar o quê? Um PSDB? Quem conhece meu trabalho sabe que eu trabalho por uma nova alternativa. Mas não sinto a vontade de falar sobre isso, porque aqui eu gosto de fazer análise. E qualquer coisa que eu falo dessa nova alternativa, toda a minha análise, vocês vão pegar jogador. Ah, viu? Porque ele tá falando campanha, então eu não falo sobre isso. Vocês entendem o meu desespero? Nós estamos no enterro da principal liderança da direita, incontestavelmente, com grande parte das pessoas que se diziam aliados desse cara, se transformando em sanguessugas, sugando até o último do corpo de um homem de 70 anos que está sendo hoje traído por todas as pessoas que ele, inclusive, ajudou a... Não falo nem projetar politicamente, eu falo na própria existência. Não falo nem criar, eu falo em gerir. Bolsonaro gerou gestação. Pessoas que sequer tinham qualquer contato com a política. É muito triste. É muito triste. Diga, 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 diga.